Sejam bem-vindos, exploradores do tempo. Hoje vamos desenterrar segredos que desafiam o que sabíamos sobre a engenharia, a arte e até a decoração de jardim. De tecnologias perdidas no deserto a relíquias romanas em lugares improváveis, prepare-se, a história como você conhece está prestes a mudar. Vamos nessa! Número 8. A lápide romana no Jardim Americano, Estados Unidos. Imagine que você está reformando o jardim da sua casa na Virgínia, nos Estados Unidos, e sua pá atinge algo sólido. Ao limpar a terra, você dá de cara com uma inscrição em latim do século II d.C. Parece impossível, mas uma lápide romana legítima, feita de mármore de luxo e dedicada a uma mulher chamada Aurélia, foi encontrada exatamente assim, enterrada em solo americano. A análise técnica revelou que o mármore foi extraído de pedreiras europeias há quase 2000 anos. O texto detalha a idade e a linhagem de Aurélia com uma precisão que só as oficinas de elite de Roma possuíam. O mistério aqui não é apenas a peça, mas como ela atravessou o oceano. A teoria principal é que ela foi comprada por um colecionador rico no século XIX, durante o Grand Tour, e trazida como um troféu de viagem para decorar uma antiga mansão que existia ali. Com o passar das décadas, a mansão mudou de dono ou foi demolida, e a lápide de Aurélia acabou sendo esquecida e soterrada pelo tempo. Durante o período vitoriano, antiguidades eram tratadas quase como móveis de decoração, e muitas peças valiosas acabaram perdidas em jardins privados. É um lembrete fascinante de que o patrimônio mundial viaja de formas imprevisíveis, e pode estar escondido onde menos esperamos. Hoje, os arqueólogos estão tentando rastrear quem foi o proprietário original da terra nos anos 1800 para fechar esse quebra-cabeça. Essa descoberta mostra que a arqueologia nem sempre acontece em sítios isolados, às vezes, ela está sob a grama do subúrbio. É a história de Roma encontrando o solo americano de uma forma que nenhum historiador previu. Número 7. A Revolução da Água no Deserto, Jordânia. Petra, na Jordânia, é famosa por suas fachadas esculpidas na pedra, mas a arqueologia moderna descobriu que o verdadeiro tesouro da cidade era invisível. Arqueólogos descobriram que os nabateus criaram uma rede de canais e aquedutos que transformou o deserto em um oásis. Eles usavam tubulações de terracota encaixadas com precisão e seladas com betume, permitindo que a água viajasse por quilômetros com uma inclinação de apenas alguns graus. Eles dominavam princípios de física hidráulica, como o uso de vasos comunicantes para fazer a água subir terrenos elevados. Além disso, criaram barragens sofisticadas para controlar as flash floods, inundações repentinas que podiam destruir a cidade em minutos. Essas barragens não só protegiam Petra, mas também direcionavam a água para reservatórios gigantescos, garantindo o abastecimento durante todo o ano seco. A descoberta de jardins públicos, e até piscinas ornamentais no coração da cidade, mostra que a água era usada como propaganda política. Para um mercador vindo do deserto exausto, ver fontes jorrando água em Petra era uma demonstração de que os nabateus eram donos da natureza. Isso consolidava a cidade como o ponto mais importante das rotas comerciais de incenso e seda. Hoje, engenheiros estudam os canais de Petra para entender como eles evitavam o acúmulo de areia e sedimentos usando técnicas de filtragem e decantação. Os nabateus não eram apenas escultores de montanhas, eles eram gênios da gestão de recursos naturais. Petra não era apenas uma cidade de pedra, era uma máquina hidráulica perfeita operando no meio do nada. Número 6. A Cidade Sagrada Perdida, Alemanha. Na cidade de Borken, na Alemanha, uma obra de construção civil revelou as fundações de um mosteiro medieval que muitos achavam ter sido varrido do mapa. As escavações expuseram não apenas as paredes do mosteiro de Borken, mas todo o complexo de dormitórios e oficinas. Os arqueólogos descobriram que o mosteiro operava uma sofisticada oficina de metalurgia e produção de pergaminhos. Eles eram verdadeiros polos tecnológicos da Idade Média, fabricando desde fechos de livros até instrumentos de precisão. Isso prova que os monges não viviam apenas em oração, mas eram gestores de uma unidade industrial que exportava produtos e conhecimento para toda a região do Sacro Império Romano-Germânico. A presença de sementes de plantas que não cresciam na Alemanha sugere que o mosteiro tinha rotas comerciais ativas até o Mediterrâneo.
Eles trocavam conhecimentos botânicos com outras ordens religiosas, funcionando como as primeiras redes sociais de informação científica da Europa. Além disso, o cemitério anexo mostrou que os monges tinham acesso a cuidados médicos avançados. Análises ósseas revelaram fraturas que foram curadas com alinhamento perfeito, algo raro para a época. Esse mosteiro era, na prática, um centro de saúde, educação e tecnologia. Encontrar esse local é como abrir uma cápsula do tempo sobre a organização social que ajudou a moldar a Europa moderna. Número 5. Ksar Ouled Soltani, Tunísia. No sul da Tunísia, ergue-se o Ksar Ouled Soltani, uma estrutura de terra que parece saída de uma pintura surrealista. São centenas de células abobadadas, chamadas gorfas, empilhadas em vários andares. Embora o local tenha ficado famoso mundialmente como cenário de Star Wars, sua importância arqueológica real reside na sua engenharia de sobrevivência extrema, desenvolvida pelo povo berbere no deserto. As gorfas não eram casas, mas cofres fortificados. Em um ambiente onde o alimento era mais valioso que o ouro, essas estruturas protegiam os grãos contra o calor escaldante e contra saqueadores. O design é um milagre da física térmica. As paredes de argila e gesso mantêm o interior a constantes 20 graus Celsius, mesmo quando o sol do Saara lá fora passa dos 45 graus Celsius. Isso impedia que as sementes apodrecessem ou germinassem antes da hora. Socialmente, o Ksar era o coração das tribos nômades. Cada família possuía seu próprio depósito, e o local era regido por leis severas. Violar o celeiro de um vizinho era um crime grave contra a comunidade. As escadas íngremes e o pátio central vigiado criavam uma fortaleza natural. Era um sistema de banco central de alimentos que permitia que as tribos sobrevivessem a secas que duravam anos. Hoje, a arqueologia estuda como essas técnicas de construção podem ajudar na arquitetura sustentável moderna. O uso de materiais locais e o isolamento térmico passivo sem eletricidade são lições que os berberes já dominavam há milênios. O Ksar Ouled Soltani é a prova de que a inteligência humana brilha mais forte justamente nos ambientes mais hostis da Terra. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. O labirinto subterrâneo da Hagia Sofia, Turquia. A Basílica de Santa Sofia, na Turquia, acaba de revelar um segredo que estava escondido sob o mármore há 1600 anos. Foi descoberta uma rede monumental de túneis, mapeada, e ela funciona como o sistema circulatório do prédio. Esses túneis não eram apenas para a passagem de pessoas, eles faziam parte de um sistema de ventilação inteligente que impedia que a umidade do solo subisse e destruísse os mosaicos dourados da igreja. O detalhe mais incrível é a presença de câmaras de sedimentação. Para evitar que a água da chuva trouxesse sujeira e lama para dentro das cisternas, os bizantinos criaram tanques onde a água ficava parada por um tempo. A sujeira pesada afundava no fundo do tanque, e apenas a água limpa de cima seguia a viagem. Era um filtro natural por gravidade, garantindo água potável e limpa para os imperadores e clérigos. Essa descoberta prova que os bizantinos dominavam uma engenharia hidráulica que a Europa Ocidental levaria quase 1000 anos para redescobrir. Enquanto Constantinopla tinha filtros de água e drenagem avançada no século VI, cidades como Paris e Londres ainda sofreriam por séculos com esgoto a céu aberto e água contaminada. É um abismo tecnológico que mostra como o conhecimento científico ficou preservado no Oriente. Além da água, os arqueólogos encontraram objetos do cotidiano deixados por operários de manutenção há mais de um milênio, como lâmpadas de óleo de terracota. Esses túneis também serviam como bunkers durante cercos militares, oferecendo rotas de fuga e armazenamento de suprimentos. Explorar esses corredores é entender que a beleza da Hagia Sofia só se manteve de pé, porque havia uma engenharia invisível e genial cuidando dela por baixo. Número 3. Um castelo sob o hotel, França. Hóspedes do Hotel Lagorce, na França, descobriram recentemente que dormiam sobre a residência de um duque do século XIV. Durante uma reforma no hotel, arqueólogos encontraram as fundações perfeitamente preservadas do castelo de El Hermine.
O achado incluiu torres de defesa, escadarias de pedra e até a ponte levadiça original que dava acesso à fortaleza, tudo escondido abaixo do piso das áreas comuns. O castelo era uma declaração de poder político da nobreza bretã. As fundações revelaram um sistema de esgoto privado que despejava os dejetos diretamente no rio, um luxo tecnológico raríssimo para a época. A espessura das paredes de granito mostra que o castelo foi construído para ser inexpugnável, servindo como uma residência de veraneio fortificada para a corte do Duque da Bretanha. Nos fossos do castelo, os arqueólogos recuperaram lixos valiosos, joias de ouro, moedas raras e restos de banquetes exóticos. Esses objetos revelam que a vida ali era regada a especiarias caras e carnes finas, confirmando a opulência da aristocracia francesa. Pequenos itens, como alfinetes de roupa e fivelas de sapato em prata, mostram o cuidado com a moda e a etiqueta que imperava nos salões agora soterrados. Essa descoberta mudou o mapa histórico da cidade de Vannes, provando que o castelo era muito maior do que se imaginava. É um exemplo perfeito de como as cidades modernas são construídas em camadas. O luxo contemporâneo do hotel agora divide espaço com a história medieval, transformando uma simples reforma em uma das maiores investigações arqueológicas da região nos últimos anos. Número 2. Os 3.000 vasos rituais, Aigai. Na antiga capital da Macedônia, Aigai, arqueólogos fizeram uma descoberta que nos conecta diretamente com as pessoas comuns do passado. No templo das deusas Deméter e Perséfone, foram encontrados 3.000 pequenos vasos de cerâmica, chamados hidriskoi. O volume é impressionante e sugere um culto vibrante onde milhares de pessoas deixavam oferendas para garantir boas colheitas ou proteção espiritual. Esses vasos eram usados em rituais de purificação com água. O fato de serem tantos e tão simples indica que a religião em Aigai era acessível a todos, não apenas à elite real. Muitas das peças foram quebradas propositalmente durante os rituais, uma prática antiga para liberar o espírito do objeto para as divindades. É uma visão rara e emocionante da fé cotidiana de agricultores e cidadãos comuns de 2.400 anos atrás. A análise da argila mostrou que esses vasos eram fabricados em massa em olarias locais, o que aponta para uma economia de turismo religioso muito forte na época. Era quase como uma loja de lembranças sagradas na porta do templo. Essa padronização industrial mostra que a Macedônia antiga já tinha processos de fabricação rápidos e eficientes para atender à enorme demanda dos peregrinos. Essa descoberta é valiosa porque tira o foco dos grandes reis, como Alexandre, o Grande, e o coloca nas mãos das pessoas que viviam sob seu domínio. Cada um desses 3.000 vasos representa uma prece, um desejo ou um agradecimento de alguém que, há milênios, subiu a montanha para honrar suas crenças. A arqueologia aqui não é sobre monumentos, mas sobre a alma do povo grego. Número 1. Geometria em cascas de ovos de avestruz, África do Sul. Para fechar, vamos recuar 60.000 anos até a África do Sul. Arqueólogos encontraram cascas de ovos de avestruz que serviam como garrafas de água, mas com um detalhe revolucionário: elas têm desenhos geométricos gravados. Não são rabiscos aleatórios, mas padrões de linhas cruzadas que se repetem com precisão. Isso é considerado a evidência mais antiga de design gráfico e pensamento abstrato da humanidade. Essas gravuras funcionavam como uma forma primitiva de identidade visual ou sistema de propriedade. Os padrões podiam indicar a qual família a garrafa pertencia ou o que havia dentro dela. Basicamente, esses humanos pré-históricos criaram os primeiros rótulos da história. Isso mostra que a mente humana já era capaz de criar símbolos complexos muito antes da invenção da escrita. O uso da casca do ovo de avestruz era uma escolha tecnológica brilhante. Elas são resistentes, leves e mantêm a água fresca. A técnica de gravação exigia ferramentas de pedra muito finas e uma habilidade manual incrível, sugerindo que existiam artesãos especializados dentro das tribos. Eles não estavam apenas sobrevivendo, eles estavam decorando, organizando e comunicando através da arte. Essa descoberta em Deep Clofoth muda tudo o que pensávamos sobre quando a nossa espécie se tornou moderna. A geometria gravada nessas cascas prova que a ordem, o design e a comunicação simbólica já faziam parte da nossa vida milhares de anos antes das primeiras civilizações.
A nossa história começa com uma linha traçada sobre uma casca de ovo, tentando dar ordem ao mundo ao nosso redor. E assim encerramos nosso Top 8 de hoje. A arqueologia é o que nos permite olhar para trás e dizer: nós sempre fomos geniais. Qual dessas descobertas você achou mais avançada? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no Admirável Mundo para mais viagens no tempo como essa. Até a próxima!